A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 12 desse trimestre, que vai tratar sobre um tema muito especial, falando o que convém. Hoje nós vamos analisar a carta que Paulo escreveu a Tito, o seu filho na fé, pastor da igreja de Creta. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você nessa ministração de hoje, tá? E que você seja edificado em Jesus. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, a alcançar mais pessoas para Cristo, sabe? Falar do Evangelho, compartilhar a palavra de Deus. E é claro também que eu conto contigo nessa ministração. Por favor, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco na aula de hoje, tá bom? Também estamos com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você com cursos voltados para professores da Escola Bíblica Dominical. Acesse o nosso site, você vai encontrar muita coisa boa para poder te ajudar a ministrar ainda melhor a tua lição. Eu estou comentando das lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, tem muita coisa boa aqui no canal. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Falando o que convém, chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes vencedores. E o nosso objetivo e texto de base para a nossa leitura de hoje é a carta que Paulo escreveu a Tito. E é por isso que a gente precisa iniciar a nossa lição analisando as nossas bases bíblicas. Primeiro, o nosso texto bíblico que está em Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Faça essa leitura com os teus alunos, pausadamente, isso vai te ajudar muito na tua ministração. Temos também o destaque que está em Tito, capítulo 2, versículo 8. Também leia esse destaque em sala de aula. A nossa lição de hoje volta o nosso olhar para a carta que Paulo escreveu a Tito. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Pregue a verdade. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Em primeiro lugar, antes de entrar no primeiro ponto, a gente precisa ter uma ótica do que está acontecendo aqui, historicamente falando. Paulo está escrevendo para Tito, é um texto pastoral de um pastor para um discípulo. Tito é um obreiro de linhagem grega e está pastoreando agora a ilha de Creta. Vamos entender o contexto da carta. A ilha de Creta ela floresceu durante o período do segundo milênio antes de Cristo. Cresceu, avançou, porque era ela bem localizada. Outro detalhe que você precisa entender. Quais são os povos que estão presentes na ilha de Creta? Pessoas de todas as partes do mundo. Então não dá para a gente dizer assim, identificar. Olha, a carta foi escrita só para judeus, a carta foi escrita só para gentios que não são judeus. A igreja em Creta era uma igreja que praticamente nós encontrávamos pessoas de todas as partes do mundo. Marinheiros que vinham e atracavam naquela ilha para poder buscar mantimentos. E naquela ilha, Paulo tinha uma igreja. Tinha estabelecido um pastor conhecido como Tito. Tito, ele não é mencionado em Atos dos Apóstolos. Em Atos nós só encontramos Timóteo. Mas de acordo com Tito 1,4, tudo nos leva a crer que Tito também é discípulo de Paulo, outro jovem, envolvido na obra do Senhor, de linhagem grega. Gálatas capítulo 2,3 nos leva a entender também que Tito era de linhagem grega, natural possivelmente de Antioquia, onde nós tínhamos uma base missionária que é conhecida como a igreja em Antioquia. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, nós entendemos que foi Paulo que estabeleceu Tito como pastor da igreja em Creta, para cuidar daquela ilha, para cuidar daquela igreja, falando do evangelho para as pessoas que ali chegavam. Em Tito, capítulo 3, versículo 13, nós descobrimos por que Paulo escreve essa carta então para Tito. Tudo nos leva a crer que Paulo e Zenas estavam estabelecendo um ministério também em Creta para ajudar o próprio Tito. E dali evangelizassem outras nações, outros povos. O que Paulo faz? Ele escreve a carta orientando a Tito a dar toda a assistência, a dar toda a ajuda necessária para que o evangelho então pudesse chegar a outros povos. E Paulo escrevendo essa carta também traz outra orientação
dizendo que o papel de Tito naquela ilha, diante daquela igreja, diante dos cretenses, era anunciar as verdades de Deus, falar das verdades do Evangelho, pregar a verdade de Deus, ensinar a doutrina em verdade, para que os cretenses crescessem e amadurecessem em sua fé em Jesus. É exatamente isso que eu quero descrever para você nesse primeiro ponto. Paulo diz para Tito que ele deveria pregar a verdade. A verdade deveria estar na sua boca. A verdade também precisa estar na sua lição, na sua ministração, na sua pregação, na sua vida com os teus irmãos, querido adolescente. E é por isso que Paulo, no capítulo 1 da carta, versículos 5 ao 16, faz questão de dizer que a liderança da igreja, liderada por Tito, deveria anunciar a verdade. A verdade deveria estar na boca daqueles líderes, daqueles obreiros, daqueles pastores, daqueles presbíteros, para que o evangelho de Deus causasse impacto em toda a ilha de Creta. Pois existiam falsos pregadores que tinham o objetivo de alcançar as pessoas com o lucro financeiro. O objetivo deles era roubar as pessoas. Capítulo 1, versículo 11. E Paulo dá um alerta sobre a verdadeira pregação, sobre a verdadeira mensagem. Capítulo 1, versículo 11 e 13, Paulo diz que mesmo Tito sendo jovem, tinha a responsabilidade de deixar os cretenses, os crentes em Jesus, sadios na fé. E aqui eu entendo sobre a nossa chamada em Jesus. Temos a responsabilidade de anunciar o evangelho para você, professor, para que você se torne sadio na fé para a glória de Deus. Capítulo 2, versículo 2 ao 10, diz que Tito precisava combater o fogo estranho, a pregação mentirosa, a mensagem errada, que distorcia toda a verdade de Deus, e a verdade de Deus pregada por Paulo apontava para o Calvário, e Tito precisava falar da salvação que vinha do Calvário em Jesus. Capítulo 1, versículos 6 ao 7, Paulo diz que os presbíteros, os líderes da igreja, precisavam ser maduros. Ele orienta Tito a respeito desse aspecto. Capítulo 1, versículo 8, ele diz que os obreiros deveriam ser equilibrados para anunciar a verdade de Deus. Capítulo 1, versículo 9, ele diz que os presbíteros, os líderes, deveriam ser sãos, inteligentes, para falar de toda a verdade de Deus. Olha como Paulo está falando para Tito sobre a importância da verdade. E a missão dos presbíteros aqui, dos líderes da igreja, sendo levantados por Tito, na orientação de Paulo, capítulo 1, do 13 ao 16, era anunciar a doutrina. A palavra doutrina traz o entendimento de ensino, o ensino bíblico, a verdade de Deus. Uma igreja sadia, ela cresce no ensino, na doutrina, na verdade de Deus. Um crente sadio, ele cresce na doutrina, no ensino e na verdade de Deus. Na sua boca não habita mentira, mas habita as verdades do Senhor. John Stott escreveu até um comentário sobre o texto de Tito, dizendo exatamente sobre o seguinte argumento: a doutrina e o dever da igreja. Em Cristo nós temos o dever de seguir exatamente os ensinos de Jesus. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o exemplo de boas obras. Nesse segundo ponto, eu quero tomar como base o texto do Carlos Oswaldo Pinto, demonstrando exatamente a riqueza do texto de Tito. Quando nós olhamos para o capítulo 2, por exemplo, nós compreendemos que a carta em si traz uma orientação agora para a vida cristã. Capítulo 2, do versículo 1 ao 10, era dever de Tito conduzir a igreja de forma sadia, doutrinária, no ensino da palavra. Leve isso em consideração para os seus alunos. Capítulo 2, versículo 1, Tito deveria ensinar a sã doutrina, a palavra de Deus, o ensinamento bíblico. É por isso que precisamos participar da escola bíblica, do culto de ensino da palavra, onde nós aprendemos da sã doutrina a respeito de Cristo. Capítulo 2, versículo 2, Paulo orienta o próprio Tito a respeitar os mais velhos e orientar os mais velhos, obreiros no Senhor, a serem exemplos para as novas gerações. Olha como isso é rico, como isso é lindo, que princípio nós podemos retirar aqui para aplicar em sala de aula. Capítulo 2, versículo 3 ao 5 da carta de Tito, Paulo olha agora para as mulheres mais velhas e diz a Tito que aquelas mulheres deveriam também ser exemplos para as mais jovens, ensinando as mais jovens a servir o Senhor. Capítulo 2, versículos 6 a 8. Na própria carta, Paulo agora começa a dizer e olhar para os jovens da igreja e dizer para Tito que eles deveriam aproveitar todo o tempo para falar do evangelho,
para propagar as verdades de Deus, já que a ilha de Creta era uma ilha onde se encontrava ali várias pessoas de todas as partes do mundo. Capítulo 2, versículo 7, nós devemos ter a boa conduta em anunciar o evangelho com o nosso testemunho, com a nossa pregação. Capítulo 2, versículo 11, Paulo diz aqui que a graça de Deus, então, é revelada para todos os homens, não só para judeus, mas para todos os habitantes da ilha de Creta, ao ponto de nos alcançar também. Então, essa salvação, essa pregação é poderosa. Então, a gente precisa olhar para esse texto. Esse texto que é escrito pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé chamado Tito. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Analisando, vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Aguarde Jesus Cristo com expectativa e fidelidade. Quando você analisa capítulo 2 de Tito, versículo 13 e 14, você percebe que Paulo começa a voltar o seu olhar agora para a vinda do Cordeiro e, ao mesmo tempo, orientar Tito a conduzir o povo de Deus em fidelidade, porque Jesus vem. Capítulo 3, versículo 1 a 8, Paulo dá orientação para Tito para que os crentes na ilha de Creta pudessem ter vidas excelentes, vidas que honrassem o Senhor em santidade, aguardando a vinda de Jesus. Nós precisamos ter vidas excelentes, que honrem ao Senhor em santidade, aguardando a vinda de Cristo. Leia esses versículos com os teus alunos. Capítulo 3, versículo 1, ele diz que nós devemos ser submissos às autoridades, como cristãos em Jesus. Capítulo 3, versículo 1, parte B, ele diz que também, como crentes em Jesus, devemos fazer o bem ao outro. Capítulo 3, versículo 2, parte A, ele diz que nós não devemos caluniar o nosso irmão. Capítulo 3, versículo 2, parte B, você percebe que ele diz que nós devemos ser pacíficos. Capítulo 3, versículo 2 ainda, ele diz que nós devemos ser longânimos. E ao mesmo tempo ele também diz nesse mesmo versículo que nós precisamos ser humildes. Olha para o texto. Que riquezas temos aqui. Capítulo 3, versículo 3, Paulo lembra que eles eram insensatos, sem sabedoria. Capítulo 3, versículo 3 da carta, Paulo também diz que antes de aceitarem Jesus, eles eram facilmente enganados, eram levados pelos prazeres pecaminosos. Mas agora em Cristo eles são novas criaturas. É por isso que a gente precisa olhar para a carta e entender que Paulo está ensinando sobre o nosso dever de servir a Deus. Capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz que a base da nossa salvação está na graça salvadora de Jesus. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo somente. É por isso que Tito deveria defender a igreja, orientar a igreja, guiar a igreja no Evangelho e nas verdades de Deus. Como cristãos, devemos servir a Jesus a partir da luz do Evangelho, de forma honesta, honrando ao Senhor de todo o nosso coração. Como é rico olhar para o texto de Tito. Como é rico olhar para a palavra e compreender a riqueza do Evangelho. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje, analisando aí a epístola de Tito. Como estamos fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero mostrar para vocês alguns textos que tomei como base para a ministração de hoje. O primeiro texto que eu utilizei é do John Stott, da editora ABU, 1 Timóteo e Tito, para a gente entender o contexto aí dessa carta tão rica que é a carta de Tito. Outro texto que eu utilizei é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, que traz uma perspectiva sobre o contexto dessa carta que pode te ajudar muito. A nossa próxima lição, gente boa, é a última do trimestre. Nós já estamos preparando aí o segundo trimestre da CPAD, tem coisa boa chegando. Vamos trabalhar uma lição muito bíblica também, vocês vão gostar. E a nossa última lição vai tratar sobre a amizade, uma coisa boa. Escrevendo aí a epístola a Filemon. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Se ajudei você, marca a gente aí e comenta, tá? Até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.